Eu quero convidar você hoje a voltarmos com bastante objetividade naquela série que começamos há 2 domingos. Nós estamos, de domingo retrasado, tratando de uma série de mensagens, olhando para as histórias da Bíblia, como você pode ver aí. Histórias de ontem, lições para hoje. E às vezes a gente ouve aquelas histórias antigas, não é? Do avô, dos tios, dos pais, e a gente fica imaginando como foi aquela situação. Quem viveu a pandemia última, não é? Pouquíssimos entre nós, de 1920, poucas pessoas, não é, no Brasil ou no mundo, viveram a pandemia da peste em 1920. Quantos anos? 50 milhões de pessoas morreram naquela época, aproximadamente. Hoje nós temos uma morte estimada de quase 3 milhões. Então é um número muito mais baixo do que naquela época. A proporção é muito menor hoje com a população daquela época e o número de mortos daquela época, mas toda perda marca a vida de alguém, de uma família. E olhando para essas histórias antigas e absorvendo e trazendo para nós as lições para os nossos dias, para os nossos filhos, para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus, eu quero convidar você hoje a olhar uma história que está no 2º livro dos Reis, no capítulo 4. Eu estou chamando essa história de um menino, o profeta e a pandemia. E já já você vai entender por que eu acrescento essa palavra aí. Algumas semanas atrás, um irmão da igreja, o Emerson, que estava aqui agora, ao nosso lado aqui, tocando, quando ele viu a série que iríamos ter, e o Emerson está aqui, não é? Está ali. Ele me desafiou a pregar novamente. Na minha vida, quase 40 anos como pastor, eu preguei pouquíssimas vezes o mesmo sermão, o mesmo texto. O mesmo sermão nunca não é? Porque a mensagem sempre muda, as aplicações, mas o mesmo texto. E ele me deu esse desafio, esse convite. Ele falou: puxa, essa é uma história que eu gostaria de ouvir novamente. E aqui estou eu, depois de orar e pensar, viu, Emerson? Aceitei o seu desafio de pregar esse texto novamente. Talvez alguns irmãos aqui da igreja tenham já ouvido essa história. Mesmo que não tenha me ouvido pregar, você já leu essa história. Eu quero convidar você a abrir então no 2º livro dos Reis, capítulo 4. E eu quero ler 2 versículos apenas, versículo 32 e 33, que diz assim: 2 Reis, capítulo 4, versículo 32. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Quero ler novamente. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Essa é daquelas histórias da Bíblia extraordinárias, até difícil de entender. Mas quisera você ver uma história como essa. Lá estava um menino morto, estendido sobre uma cama. E a pergunta primeira que vem é: que menino é esse? Que menino é esse? Que menino é esse que nós não sabemos o nome, nem mesmo a sua idade? Mas lá estava este menino morto, estendido na cama. Uma família enlutada, prestes a enfrentar aquele processo de velório, de sepultamento, de dor. A pergunta é: que menino é este? E para responder essa pergunta, a gente tem que voltar à história mais ou menos 10 anos, talvez 12 anos, 8 anos, não sabemos. O texto não nos diz. Mas houve um dia, estes anos antes, que Eliseu, este mesmo homem,
está hospedado na casa desta família. Só que naquele dia não havia criança, não havia menino na casa. E o discípulo de Eliseu sugere ao profeta, ao seu mestre e professor, que orassem, já que eles não tinham filhos. E o texto diz no versículo 14, eu quero pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, seu aplicativo, porque nós vamos ler vários versículos da história. Ele diz ao profeta Eliseu, o servo, o discípulo: vamos orar para que Deus dê um filho, porque o marido desta mulher já é bastante idoso e eles não podem mais ter filhos. E Eliseu recebe aquela proposta, chama a mulher no versículo 15 e no versículo 16 ele diz a ela: neste tempo, daqui a 1 ano, você estará segurando nos seus braços um filho. Daqui a 1 ano, você terá um bebê no seu colo. Você pode imaginar o impacto daquela notícia. Tanto impacto foi, que ela responde ao profeta no versículo 16, na última parte, ele diz: não, meu senhor, por favor, não iluda a tua serva. Ela se coloca como serva de Eliseu, do profeta. Não iluda, não brinque comigo, é como se ela estivesse dizendo, porque esta notícia é demais para mim, o meu coração se enche de alegria. Mas e se essa profecia falhar? Este é o menino. É o menino que representa a bênção na família. Porque naqueles dias, uma casa que não tinha herdeiros, os bens eram distribuídos, passava para outra geração, outra família. Este é o filho da velhice, é o filho da alegria, é o filho da esperança, é o menino que vem e de fato, depois de 1 mês, aquela criança é colocada nos braços da mãe, ela tem o seu bebê tão esperado, e a alegria daquela família se multiplica, os bens daquele homem, já que a Bíblia diz que ele era um homem rico, se justificam, há esperança naquele homem, porque agora ele tem um herdeiro que vai dar continuidade ao seu nome e vai cuidar das suas riquezas. A alegria que vem como um impacto, como aquela boa notícia que às vezes chega na nossa casa. Mas o menino cresce. O menino cresce, há um dia que este menino, já com uma idade de poder andar sozinho e ir pelas lavouras do pai, diz o versículo 18 que este menino saiu um dia a ter com o seu pai, veja aí na sua Bíblia, e ele estava indo visitar o pai enquanto o pai estava com os ceifeiros, fazendo a colheita do campo. E de repente este menino, no versículo 19, diz ao pai, gritando de dor: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Versículo 19, há um grito de desespero, porque algo ameaça a vida, a saúde daquele menino. E o homem, o pai, chama um dos seus servos e diz: leve o menino para sua mãe. E diz no versículo 20, que ela o tomou nas mãos, ficou com ele sobre os seus joelhos até o meio-dia, quando este menino morre nos braços da sua mãe. É a segunda vez neste texto, veja esse detalhe interessante, que este menino é mencionado estar nos braços da mãe. A primeira foi na promessa do nascimento, e agora é no dia da morte. Você pode imaginar, assim como a gente pode tentar imaginar hoje, queridos irmãos e irmãs, e você talvez na sua casa tenha alguém assim, alguém que está entubado nos hospitais, alguém que está num quarto ou lá na UPA esperando uma vaga.
alguém que está em casa, isolado, uma família que tem recebido más notícias, esta tragédia que vem sobre a vida das pessoas, que marca, que muda para sempre a vida de uma casa. Que coisa triste. Os piores momentos da minha vida como pastor tem sido o sepultamento de crianças. Quando você vê o pai, uma mãe, os avós, tendo que sepultar uma criança. Porque esse é um presente que Deus nos dá, que deve durar para sempre. Porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. A Bíblia diz que os filhos vêm para alegrar a família e marcar o futuro destino daquela família. Mas de vez em quando essas tragédias vêm, mas não apenas com relação à morte dos filhos, mas quantas outras tragédias não anunciadas que chegam de repente e quebram estes presentes. Você pode ver quantos presentes na sua vida, e alguns deles são passíveis de serem bombardeados com uma tragédia. Eu fico pensando quantos presentes a gente tem na vida hoje. Eu olho para a minha vida, quantos presentes Deus tem me dado a você. Um grande presente é a igreja. A igreja, o que seria de nós, o que seria da minha vida sem a igreja? Eu não consigo me ver na minha existência humana como homem, sem ver ao meu lado, atrás de mim, na minha frente, a igreja, a vida em comunidade, o trabalho, os relacionamentos familiares, os filhos, o potencial que você tem. Você olha para a sua família, por mais dificuldade que ela tenha hoje, quantos potenciais, quantas habilidades, quantas possibilidades, olhando para frente, o que os seus descendentes serão. Você que tem filhos, você que vai ter netos, e você olha para o futuro com esperança, com alegria, porque são presentes que Deus vai nos acrescentando. E eu digo hoje que presente de Deus é a ciência. Enquanto há muitos cientistas que negam a existência de Deus, aquele que crê em Deus nunca vai negar a bênção que é a ciência, nunca, nunca. Que bênção que é ter vacina. E eu estava ouvindo histórias sobre esta vacina que nós estamos aí vendo já os idosos tomarem, que já vinha sendo pesquisada anos, quase 10 anos atrás, contra o coronavírus. E por isso ela vem tão rapidamente. Não é porque simplesmente a ciência se multiplicou, e de fato ela se multiplicou, mas há pessoas estudando estas coisas que vão abençoar a humanidade, vão abençoar a sociedade. E como ela tem chegado e na providência de Deus, tem chegado a nós e ao nosso país, aos nossos idosos. Nós já estamos com quase 15% da população vacinada. Louvado seja Deus por esse presente. Pela internet, que coisa maravilhosa, você poder me ouvir e me ver, e eu poder saber que aquilo que eu estou falando está chegando até você. Como você pode ver a tradução, a interpretação em Libras aqui ao lado. Que coisa abençoada por Deus comunicar com pessoas assim. Mas a tragédia, muitas vezes, chega em meio a esses presentes. Aliás, a pandemia é essa tragédia. A pandemia veio para abalar as estruturas sociais, econômicas, familiares. Quanta morte, quanta dor, quanto choro. E eu estava pensando, onde que começou essa pandemia? Na verdade, essa pandemia começou em Gênesis, capítulo 3. É lá que começa a pandemia. Não é na China, em nenhum outro lugar. Este vírus nasce lá do lado de fora do jardim do Éden. Essa é a visão cristã,
porque quando o homem se afasta de Deus, as tragédias chegam muito mais rapidamente. Essa história do mal na cosmovisão cristã, na história bíblica. Interessante, eu gosto muito do Salmo 84. O Salmo 84 é um convite à confiança em Deus. Eu vou ler para você alguns versículos do Salmo 84. Deixe-me ler a você o versículo 5 e 6. Bem-aventurados, felizes, aqueles cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos altos. Porque passando pelo vale de Baca, em algumas Bíblias está dizendo passando pelo vale árido, fazem dele um lugar de fontes, e a primeira chuva o cobre de bênçãos. Porque o vale de Baca vai acontecer, é isso que o salmista está dizendo. O vale árido vai passar por nossa vida. Não há como viver sem dor, não há como existir sem sofrimento. E aqueles que querem ter uma visão cristã da vida, fantasiosa, dizem que o crente não passa por provação. Pelo contrário, a dor, a tragédia, o vale árido, o vale de Baca faz parte da nossa vida, e são nestes momentos que nós podemos conhecer a Deus muito mais profundamente e identificar de fato em quem cremos. Porque antes destes versículos, que diz que quando passamos pelo vale de Baca, fazemos dele um lugar de fontes, estão os versículos de 1 a 4. O Salmo não começa falando que o vale de Baca será um lugar de bênçãos. O Salmo começa dizendo que aquele que habita nos tabernáculos do Senhor, que mantém um relacionamento com o Senhor, cujo coração clama e desfalece pela presença do Senhor, pela comunhão com o Senhor, pela obediência ao Senhor, este vai viver a bênção no vale de Baca. Aquele que habita na casa do Senhor, versículo 4 diz, estes vão louvar a Deus continuamente, e quando passarem pelo vale de Baca, verão ali um lugar de fontes. Foi lá no Jardim do Éden que os cemitérios começaram a ficar cheios. Foi lá do lado de fora do paraíso, quando a morte chega e se estabelece, até que um dia alcança aquela família, e agora o menino está morto, colocado em cima de uma cama, e diz no versículo 21, você pode olhar aí comigo na sua Bíblia, quando a mãe vê o seu filho morrer nos seus braços, diz aí, ela subiu, no versículo 21, ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Deixa eu falar a você primeiro sobre este homem de Deus. O nome dele é Eliseu, o sucessor, o servo, o discípulo de Elias. E agora Eliseu é o protagonista, é o profeta líder da nação de Israel. E ele tem uma escola de profetas, de discípulos, e Geazi é este servo que estava com ele sempre nesta casa. O ministério profético no Antigo Testamento é muito importante, nós precisamos entender, para entender o Antigo Testamento nós temos que entender o ministério profético. Estes homens e mulheres que eram chamados por Deus para trazer a revelação de Deus para a nação de Israel. Por que isso? Porque no Éden, a revelação de Deus não precisava de intermediários. O Éden era Deus falando com Adão e Eva o tempo todo, se encontrando com Adão e Eva. Esse é o que diz o relato bíblico. Mas depois do pecado, da ruptura, depois do afastamento da criatura, do seu Criador, há necessidade dessas pessoas que revelam o propósito de Deus, que revelam a palavra de Deus. Diferente hoje daquilo que chamamos de dom da profecia. Qual a diferença de um profeta daqueles dias
do profeta de hoje. Há o dom do profeta hoje. Efésios fala sobre o dom do profeta. Paulo fala em Coríntios sobre o dom da profecia. Naqueles dias não havia escritura, isso que temos nas mãos. Então o profeta ouvia de Deus e transmitia ao povo. Esta era a tarefa de Eliseu. Os desígnios de Deus para a nação de Israel, colocando a nação de volta nos caminhos de Deus, repreendendo a desobediência. Mas hoje, nós temos as Escrituras Sagradas, a Bíblia, e nós temos o Espírito Santo habitando em nós, o que naqueles dias não acontecia. Por isso, o dom da profecia hoje não é mais, como era naqueles dias, ouvir uma mensagem isolada da Bíblia de Deus, uma mensagem que não está calcada, alicerçada nas Escrituras, e transmitir para as pessoas. Não, o dom da profecia hoje é abrir as Escrituras e proclamar o desígnio de Deus que está neste texto, nesta palavra, os princípios que Deus quer que sigamos e a maneira como quer que os sirvamos, que estão revelados. E você, ao ler a Bíblia, você também recebe a mensagem profética da própria Bíblia, porque você e eu temos o Espírito Santo, aquele que se entrega a Jesus, que é salvo por Jesus, este recebe a possibilidade da comunicação pelo Espírito, a revelação pelo Espírito do texto e da palavra de Deus. Mas naqueles dias não era assim. Então o profeta naqueles dias visitava os vilarejos, e os vilarejos, as famílias, aguardavam a chegada do profeta. E a casa desta família era constantemente visitada por Eliseu. Veja comigo o versículo 8, agora nós iniciamos a história, nós já estamos indo para o meio do sermão, mas agora eu menciono o início da história. Como é que chega a nascer aquele menino, como é que chega a amizade daquele profeta com a família. Certo dia, versículo 8, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, a mulher, disse ao marido: eu sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quarto de tijolos. Em algumas Bíblias diz obra de pedreiro. E colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Este é Eliseu. Eliseu tinha a sua sede ministerial, sua escola de profetas no Monte Carmelo. O Monte Carmelo ficava a mais ou menos 50 quilômetros da cidade de Sunem. A cidade de Sunem existe hoje, Shunem, perto do litoral do Mar Mediterrâneo em Israel. E o Monte Carmelo está mais perto ainda do litoral do Mar Mediterrâneo. 50 quilômetros de diferença. E diz o texto que sempre que ele passava por lá, ele tomava uma refeição junto àquela família. E muitas vezes dormia naquela casa. E chega então um momento em que esta mulher diz para o seu marido: chega de hospedagem provisória. Por que provisória naquela época? Porque as casas tinham o que a gente poderia chamar de laje, de alpendre, de um telhado reto. Seria a nossa laje. E naqueles lugares, naquele lugar da laje, sobre a casa, se colocavam tendas. Por isso ela diz: não mais feita de maneira improvisada, mas definitiva. Vamos fazer uma obra de pedreiro, tijolos. Isto é, vamos erguer mais as paredes do parapeito ou do guarda-corpo em volta da casa. Vamos erguer, vamos fazer uma casa, um quarto definitivo para este homem.
porque ele sempre vem aqui, ele é um homem de Deus. E ela é tão cuidadosa, e ela diz: vamos pôr nesse quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Símbolos de uma hospedagem simples, mas que tem um propósito, que não é o entretenimento, que não é o lazer, mas é a leitura da palavra, a leitura da Torá. Eliseu então vai à casa daquela família, e agora ele tem uma cama, ele tem uma mesa, ele tem uma cadeira e ele tem uma lamparina. Isto é, há um homem nesta casa que teme ao Senhor e que proclama os mandamentos do Senhor, que lê os 5 primeiros livros da Bíblia e vai comunicando os desígnios do Senhor para aquele povo, para aquela família. Chega de hospedagem provisória, vamos fazer algo definitivo. O que significa isto para nós? O que é este quarto para nós? Este quarto representa a prioridade daquela família para o propósito e a vontade de Deus. Aquela mulher, com toda a sua sabedoria e o seu cuidado, olha para o marido e diz: nós temos que valorizar, nós entendemos que a nossa casa precisa estar alicerçada nos propósitos de Deus, e nós queremos que este homem venha trazer para nós a mensagem do Senhor, porque nós queremos viver de acordo com a vontade do Senhor, Yahweh. E ele então passa a frequentar esta casa muito mais regularmente, e é bem-vindo naquele lar. É a priorização num lar de uma vida segundo a vontade de Deus. A minha pergunta a você hoje é simples, e é esta: a sua casa tem um quarto? A sua casa tem tido um lugar onde a vontade de Deus é buscada? Deixa eu explicar um pouquinho melhor para você. Eu não estou falando de quarto de parede de tijolos, eu não estou falando de um local físico, eu estou falando de uma atmosfera, de um ambiente, de um estilo de vida, onde a vontade de Deus é buscada. Eu não estou falando, jovem, que você precisa ter lá no seu quarto um lugar onde você só senta naquela almofada, naquela cadeira ou naquela poltrona para ler a Bíblia. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que cada casa precisa ter um lugar separado para a leitura bíblica. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de uma casa em cujas pessoas, ou onde as pessoas que ali habitam, sabem que é importante e não dispensam, não abrem mão do senhorio de Cristo, da vontade de Deus, da busca da vontade de Deus para as suas vidas. E eu digo isso porque eu preciso lembrá-los que a história diz que a tragédia vai chegar, como a tragédia chegou depois com a morte do filho. Porque a nossa vida vai ser impactada e a tragédia vem de encontro conosco e bate em nós, nos agride, nos faz adoecer, nos faz chorar. Mas a família que tem um quarto, que é este relacionamento, que é esse estilo de vida onde Jesus de fato é Senhor, onde pais buscam a vontade de Deus para seus filhos, onde ensinam seus filhos a orar e entender o relacionamento com Cristo, onde Cristo faz parte da família, esta família está se preparando adequadamente para enfrentar a tragédia, porque ela vem um dia. Ela vem para os pais sobre os filhos, ou ela vem para os filhos no que diz respeito aos seus pais. Ela vem nas finanças, ela vem na doença, ela vem na má notícia, ela vem na ruptura familiar, ela vem nos problemas financeiros, nas tristezas profissionais, nas traições, nos abandonos, nos desacertos, nas más escolhas. Ela vai chegar um dia.
E a pergunta é: onde é que está Deus quando essa tragédia chega? Quantas pessoas me perguntam isso? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus está permitindo? Onde que está Deus nestes quartos dos hospitais? Onde está Deus nesses corredores das UPAs? Onde está Deus nos túmulos? Em muitos lugares feitos até quase de improviso. Deus está visitando aqueles que construíram na sua vida um quarto para Ele, um lugar para Ele, um estilo de vida para o senhorio de Cristo. É aquela pessoa que está preocupada em alicerçar a sua casa sobre a rocha, na linguagem de Jesus. Eu não estou falando de quarto de tijolos, eu não estou falando de cama de colchão de espuma, eu não estou falando de mobília, eu não estou falando de luz de LED, não estou falando disso. Estou falando de um estilo de vida com o Senhor. Porque às vezes o que acontece é que quando a tragédia chega, e a pessoa que construiu a sua casa sobre a areia, na linguagem de Jesus, que não estabeleceu a sua vida em Deus antes, ela quer, naquela hora que a tragédia chega, construir um quarto. Sabe como é? Você já viu pessoas assim, que na hora da tragédia, da dor, da morte, do desespero, querem buscar a Deus ansiosamente. Deus tem misericórdia de mim, me socorre, ó Deus, vem, me ajuda a minha casa, mas não construíram. E Deus, na sua misericórdia, muitas vezes, por graça e misericórdia, Ele vem e encontra essa pessoa, porque Ele é Deus de misericórdia. Mas não teria sido muito melhor se esta família, a nossa vida, estivesse sendo diariamente alicerçada em Deus, buscando a vontade de Deus? E aí nós vamos experimentar o Salmo 84, quando vier o vale, quando vier a aridez, nós vamos fazer daquilo um lugar de manancial. É para este quarto que sobe a mãe. A mãe não coloca o seu filho na sua própria cama, a cama onde ele foi amamentado, talvez na cama onde ele nasceu, naquele parto doméstico. A mãe não coloca o menino na própria cama do menino, não. A mãe sobe as escadas e leva o menino no quarto do profeta. Que coisa extraordinária você pensar que você, quando vem a dor, quando vem a tragédia, quando vem a necessidade de oração, você pode chegar a Deus em amizade com Deus, em relacionamento com Deus, e você pode dizer: Deus está aqui, a minha vida é tua, os meus bens são teus, os meus filhos são teus, foi o Senhor que me deu. Eu já reconheci isso lá atrás, Senhor. O Senhor sabe que eu vivo assim, que eu reconheço isso na minha vida. Então está aqui, Senhor, a minha dor, está aqui a minha tragédia. É isso que essa mulher nos ensina. Ela tinha um lugar para colocar o seu filho. E diz aí no versículo 21 que ela leva o filho morto à cama do profeta e fecha a porta. Interessante que esse quarto tinha uma porta e ela fecha a porta. Você já imaginou? Eu quero perguntar para as mães que estão me ouvindo. Você deixar o corpo do seu filho que acabou de morrer no seu colo, numa cama, fechar a porta e sair dali, deixá-lo lá? Você pode imaginar a dor desta mãe? Ela fecha a porta e eu fico pensando o que significa para aquela mulher fechar a porta e ir em busca do profeta. Aquela mãe não ficou olhando o seu filho e observando aquele corpo e gritando e desesperada e angustiada, chamando as pessoas para virem ali. Ela também não abre a porta para os outros, nem o marido dela. Naquela hora sabe da tragédia, ainda não sabe da tragédia. Ela não chama as amigas, não chama os vizinhos, não chama os parentes, não grita por socorro. Quantas vezes pessoas estão no meio da tragédia e elas querem ficar olhando para a tragédia, olhando para o problema, dizendo por que Deus permitiu isso, não é verdade?
Ou então elas vêm a outras pessoas e gritam em desespero para outras pessoas antes de fechar a porta. Lembra de Jesus falando? Você, quando orar, fecha a porta do seu quarto e vai lá dentro orar. Parece que essa porta é aquela de Jesus. Jesus fala, fecha a porta, fica lá no quarto orando. Essa mulher fecha a porta e vai orar com aquele homem de Deus, vai pedir o socorro para ele. Como é que nós lidamos com as perdas da nossa vida, com as tragédias da nossa vida? Às vezes pessoas não se deixam ser consoladas por Deus, porque a ira contra Deus sobe na hora da tragédia, na hora da dificuldade. A revolta, a queixa, a amargura, a ira. Em a crise na fé, a pergunta por que Deus permitiu que essa tragédia acontecesse. Há pessoas que até hoje estão perguntando por que Deus deixou a pandemia vir sobre nós. Elas não têm uma mente cristã, uma mente bíblica, elas não entendem a história da humanidade à luz da revelação de Deus na Bíblia. Elas não sabem, talvez nunca leram que o apóstolo Paulo diz que toda a natureza geme por causa da queda do pecado. Toda a natureza. Por isso se torna muito mais difícil, mais dolorido, mais angustiante, mais deprimente, quando há a dor. E essa mulher então fecha a porta e ela vai falar com o marido e diz, eu preciso visitar o homem de Deus, me arruma um animal e um servo nosso, que vá comigo, 50 quilômetros. E o marido estranha que ela queira conversar com o homem de Deus naquele dia, e ele diz, mas não é dia de culto, não é dia de ir na igreja, ele usa uma expressão aqui, não é dia de luas, não é dia de festa. Ele está dizendo, não é dia de ter relacionamento com o profeta, não é dia de ter culto, não é dia de ouvir a profecia. E ela diz, eu quero um animal agora. E ela pega então o empregado da casa, pega aquele animal e no versículo 23, 24, 25, ela vai e parte para encontrar com aquele homem. 50 quilômetros, em choro, em dor, em angústia. E ela vai, em meio a este sofrimento, porque a segurança dela está em Deus, e Deus é representado pelo profeta naquela situação. Eu li uma frase de Eugene Peterson esses dias, que marcou muito meu coração, e Eugene Peterson, em um dos seus livros, diz assim, a minha segurança está em quem Deus é, e não em como eu me sinto. Eu vou repetir a você, a minha segurança está em quem Deus é, e não em como eu me sinto. Segurança daquela mulher estava na possibilidade de ter uma bênção dada por Deus através do profeta. Porque aquele Deus que havia sido misericordioso com ela, porque Deus é misericordioso, poderia curar ou ressuscitar o seu filho que estava morto. Então, quando o profeta vê a mulher chegando, diz aí no versículo 25, ele envia o seu servo, Geazi. 25 diz, Geazi foi correndo encontrar com ela, mas ela não quis conversar com ele, não aceitou a ajuda dele, falou, eu quero falar com Eliseu, e ela vai, e Eliseu percebe que há uma mulher angustiada, ou com o objetivo de ouvi-lo, de colocar um problema. Versículo 27 é muito importante nesse texto, diz assim, ao encontrar o homem de Deus no Monte Carmelo, ela se abraçou aos seus pés. Ela se colocou de joelho. A questão aqui não é se ajoelhar diante de um homem, não é abraçar os pés de um homem, mas é o que isso representa. Esta mulher se coloca angustiada, tanto é a angústia dela, quando ela dobra-se, curva-se e abraça os pés daquele homem, que era uma ação de quem respeitava, de quem honrava. Como aquela mulher que jogou o perfume nos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos.
E ela, quando faz isso, Geazi quer tirá-la dali, daquele constrangimento, e Geazi é imaturo. E Eliseu diz: não, deixa ela ir, eu estou vendo que ela está angustiada, ela não está em paz. E no versículo 28 ela desabafa, porque Deus ouve orações de desabafo, de angústia. Ela diz no versículo 28, acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Ela não fala ainda que o filho havia morrido. Ela diz: Eliseu, meu Senhor, a minha alma, o meu coração está tão angustiado, e a fonte disso é aquela profecia que o Senhor me deu 10 anos, 12 anos antes. Eu não pedi porque agora essa tragédia vem sobre mim. E aí Eliseu percebe, Eliseu entende que o problema estava com o filho, e ele dá ordem ao seu empregado, rapidamente. Ele diz assim: coloque a sua roupa presa no cinto, isto é, prepare-se para correr, porque as túnicas podiam ser colocadas presas no cinto, e isso dava liberdade às pernas. E se você encontrar alguém no caminho, não converse, não dê atenção, corra e leve o meu cajado e coloque em cima da cabeça do menino. Essa foi a ordem. Ele estava dizendo àquela mãe: eu vou resolver o seu problema dessa maneira, enviando o meu servo. Ela disse: eu não sairei daqui se o senhor não for comigo, porque ela sabia da gravidade do problema, da morte do filho. Eliseu então entende que ele precisa ir, e no versículo 30 diz assim: mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares, eu não irei. Ela confronta este homem, ela chama este homem para orar, porque ela confia no Senhor. E então Eliseu vai com ela para a sua casa. Aí então nós chegamos no primeiro versículo, que já é o final da história. Versículo 32 diz: quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou e fechou a porta e orou ao Senhor. Essa história, a partir daqui, ela é cheia de sobrenaturalidade. Até agora, há a promessa da gravidez, a gravidez vem. Mas você pode dizer, pensando: bom, tudo bem, né? Deus abençoou, tem muitas mulheres que oram e ficam grávidas. Isso é uma bênção, eu conheço muitas histórias assim. Mas a partir daí, versículo 33, há um momento em que eu não consigo explicar a você. Ele deita-se sobre o menino, aquela cama que o recebia frequentemente, que ele havia deitado tantas vezes, agora tem um menino. E a Bíblia diz no versículo 33 que ele se deita sobre o menino. Versículo 34, boca a boca, olho com olho, mãos com mãos, ele coloca todo o seu corpo sobre o menino. E diz o texto no versículo 34, enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino começou a se aquecer. Horas já haviam se passado, horas, 50 quilômetros de ida, 50 quilômetros de vinda, quantas horas? Mas aquele corpo que já está gelado, endurecido, começa a se aquecer, diz o texto. Ele se levanta, olha que coisa estranha. Eliseu está impactado por aquela situação, há uma emoção forte, não há como controlar, e ele se levanta do corpo do menino, anda no quarto, diz assim, ele começou, o versículo 35, a andar no quarto, e depois subiu na cama de novo, pela segunda vez se colocou sobre o menino, e fez a mesma coisa, e de repente, versículo 35, a segunda parte, o menino espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Que coisa!
Melhor do que o momento em que esse bebê nasce e começa a chorar é agora quando esse menino espirra e volta à vida e ganha de novo o sopro da vida sobre si. Eu perguntei agora há pouco, onde está Jesus quando a tragédia acontece? Jesus estava deitando-se sobre aquele menino. Na verdade, era Jesus que estava, através da vida daquele homem, se reclinando para dar vida àquele menino. É Jesus quem se deita sobre a humanidade caída, sobre as tragédias humanas, sobre aqueles que se colocam prostrados, às vezes sem recursos, mas buscam a Deus. Jesus vem e se deita sobre estas pessoas. A mãe deste menino somos todos nós. Nós estamos sendo chamados hoje a entregar, a dar para o Senhor, dar as nossas tragédias, as nossas neuroses, as nossas angústias, as nossas depressões. A mãe deste menino é aquele que consegue confiar em Deus e entregar as suas dores, dizendo: há um Deus que está presente aqui, que deita sobre o meu problema, sobre o meu menino morto. Eliseu é esta figura, este símbolo de Cristo que se compadece, que sai do monte, das alturas maiores dos céus, e se encarna, e vem buscar os seus meninos mortos, que somos todos nós. Eliseu confia tanto no poder de Deus que ele, quando entra no quarto, ele fecha a porta, ninguém está com ele, é ele que vai resolver aquele problema. Por isso ele simboliza Jesus quando entra no túmulo, na morte. Jesus é colocado deitado, ele está sozinho, e é o Pai que o visita no poder do Espírito Santo para ressuscitá-lo. Por isso Eliseu, ele aponta como uma seta indicando, uma placa indicativa para Jesus. Eu quero perguntar a você hoje, você tem coragem de entregar hoje o seu menino nas mãos do Senhor? Essa é a pergunta que eu tenho feito para mim nestes dias. Porque às vezes nós queremos ficar junto com Jesus no quarto, né? Queremos ajudar Jesus. Ah, Jesus, se o Senhor fizesse isso, seria tão bom. Se o Senhor me desse essa resposta, seria tão bom. É como que nós queremos orientar o Senhor. Orientar. Eliseu fecha a porta, a mãe do lado de fora, Geazi do lado de fora, só ele e o menino para resolver aquele problema. Quando o menino espirra, a história conclui-se desta maneira, versículo 36, diz assim: Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, aquela mulher. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. É a terceira vez que essa mulher pega na história o filho na mão, no braço. Nascimento, morte, ressurreição. Pode pegar o seu menino. Mas a grande surpresa, e eu termino com ela, é o que essa mulher fez. Se fosse eu naquele dia, se eu fosse essa mulher, ou se eu tivesse como pai sido chamado para ver o meu filho ressuscitado, sabe o que eu faria com ele? Eu pegaria este menino, eu grudaria nele, talvez eu elevaria ele no alto assim, né? Como eu ergo a minha netinha, o meu netinho, e eu perguntaria o que ele quer comer, né? Se quer ir no shopping, quer tomar sorvete, o que você quer fazer? Vamos jogar bola, vamos fazer alguma coisa. Mas essa mulher não faz isso. Essa mulher não oferece nada para o menino. Aliás, ela nem pega o menino no braço. Sabe o que ela faz? Ela se dobra de novo. Pela segunda vez. E ela abraça os pés de Eliseu. Diz o texto, versículo 37, que é o último: ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão.
A minha pergunta a você hoje é: você casal, vocês casados, pais, mães, vocês se curvam perante o Senhor para orar pelos seus meninos? Você homem, profissional, você que tem a sua empresa, seu negócio, você se dobra perante o Senhor e diz: Senhor, está aqui o meu menino. Talvez seu menino nem esteja muito morto, esteja, pelo contrário, muito vivo. Os negócios estão indo muito bem, sua vida está excelente. Mas essa atitude permanente de alguém que se curva, alguém que se dobra, alguém que reconhece que isso não é meu, que isso é uma dádiva, é um presente de Deus, está emprestado para mim. Essa riqueza, esse dinheiro, essa profissão, esse talento, não é meu, eu presto contas a Deus. E ela então se curva. Depois então, ela pega o filho e sai. Só depois. Só depois de viver esta experiência extraordinária. Nós temos essa convergência, né, nessa história de fé e de sobrenatural. Às vezes não acontece o sobrenatural. Às vezes você está orando por alguém que está com Covid e essa pessoa não resiste. A fé continua, apesar do sobrenatural não ter acontecido. Muitas vezes é assim. E às vezes até o sobrenatural acontece com muito pouca oração, com muito pouca fidelidade, com muito pouca fé, não é verdade? Pela misericórdia de Deus. Ou porque tem alguém orando por você. Tem um Eliseu lá intercedendo por sua vida. Nós não sabemos o momento em que a fé e o sobrenatural convergem. Nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: que todos os nossos meninos, quer sejam eles muito saudáveis ou não, todos os nossos dramas ou as nossas alegrias, as tragédias ou as felicidades, estão nas mãos do Senhor. E é isso que nós podemos crer nesta noite. Jesus é aquele que deita sobre os que se colocam, expostos a Ele.